estratégia mais eficaz para a perda de peso de forma saudável e sustentável. Eu sou o chefe Michel Miranda e a minha missão é te ajudar a emagrecer e ter uma vida saudável, comendo comida gostosa de verdade. E hoje eu tenho um convidado muito especial aqui. Sempre quando eu faço as lives com ele, sempre bombam demais. Muito conteúdo, muito legal as lives com o Dr. William Hutzen. E nós vamos hoje falar sobre a estratégia mais eficaz para perda de peso de forma saudável e sustentável a longo prazo. Sejam todos muito bem-vindos. Opa, Salve, meu querido. como é que você tá? Tudo tranquilo contigo? Maravilha, tudo bem. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado por ter aceitado o convite mais uma vez aqui. Cara, olha aí, ó. Olha aí, ó. Que legal, cara. Fiquei feliz, fiquei feliz. Gostei de Aí, ver. ó, presentão que eu ganhei. Meu amigo, é o seguinte, hoje nós vamos conversar aqui sobre a estratégia, né, mais eficaz para perda de peso de forma saudável e sustentável. Porque eu acho que não faz sentido ser apenas, né, funcionar, né, para perder peso, mas não ser saudável e sustentável a longo prazo. Porque esse é o motivo, eu acho, que mais faz com que as pessoas desistam, né, das dietas, ela não ser sustentável a longo prazo. E eu acho que não tem ninguém, né, melhor do que você que vive isso diariamente no consultório para falar sobre isso, né? Cara, eu não poderia concordar mais contigo. Por quê? Porque a maioria das pessoas pensa, né, cara, que a dificuldade do emagrecimento é a perda de peso. Isso é uma coisa completamente equivocada, completamente equivocada. A dificuldade do emagrecimento é a manutenção do peso perdido. Ali depois de 2 anos de um grande emagrecimento, quando a gente vai fazer um levantamento de quais pessoas continuam no seu peso mínimo, cara, é menos de 20%. É muito pouca gente. E por que que isso acontece? Porque normalmente a maneira padrão de se emagrecer uma pessoa é provocando um déficit calórico Uhum. calculado. Então tu vai lá e tu vai falar para a pessoa que ela vai comer determinada quantidade de cada macronutriente todos os dias. E qualquer pessoa que esteja bem motivada para perder peso, né, Miranda? Ela vai seguir as recomendações e ela vai produzir um déficit calórico, contanto que o profissional tenha contado bem, feito os cálculos adequadamente, ela vai emagrecer. Sim. Só que aí essa pessoa nunca modificou o estilo de alimentação, ela nunca modificou a maneira como ela entende os alimentos. Na verdade, ela está se submetendo a um tratamento de forma passiva, ela não assume o protagonismo em nenhum momento. E aí, quando essa pessoa vai ir para uma estratégia de manutenção, ela está completamente perdida. Ninguém aguenta ficar comendo, pesando a comida e comendo exatamente o que foi calculado para o resto da vida. Isso não é factível, né? Então, as pessoas acabam retornando ao padrão alimentar antigo delas. E por isso elas reganham o peso e por isso a obesidade é uma doença tão recidivante. Então, quando a gente fala que low carb é uma estratégia boa de emagrecimento, a gente não está falando que é a única estratégia de emagrecimento, mas a gente está falando que é uma estratégia de emagrecimento que a construção do emagrecimento já vai ensinando as pessoas como elas têm que se alimentar para manterem o peso perdido depois. E essa é a grande sacada, né? Assim foi na nossa vida. O Dr. William também, no passado, estava acima do peso, perdeu peso com a low carb, se mantém assim. O Miranda também, no passado, esteve acima do peso, perdeu peso com a low carb, se mantém assim. Então, é essa a diferença que a gente busca mostrar para as pessoas que têm recursos. Porque normalmente o paciente que está acima do peso, ele está extremamente desmotivado, porque ele já tentou várias estratégias alimentares, ele já emagreceu várias vezes, mas o peso sempre volta. Então ele pensa, pô, tem alguma coisa errada comigo. O que não está errado, ele realmente tem particularidades que ele precisa contemplar. E eu acredito, e sei que tu acredita também,
que a estratégia low carb é a melhor maneira, é a mais indolor de atender essas particularidades do nosso metabolismo e essa nossa tendência de ganhar peso. E eu acho que tudo isso porque durante o processo, né, eu não gosto dessa frase, porque essa frase é usada na dieta flexível, na dieta convencional, que ele não fez, na verdade, uma reeducação alimentar, que não deixa de ser, né? Não deixa de ser. Mas é só que as pessoas sempre ligam à dieta flexível, à dieta convencional. E quando a pessoa não faz essa reeducação, ela não mexe ali, ela está só esperando acabar a dieta para ela comer tudo aquilo que ela comia antes, que fez ela engordar e que vai fazer de novo, e que ela ainda não entendeu que isso é um ciclo, que ou ela sai desse ciclo e vive numa alimentação que seja saudável e gostosa para o resto da vida, ou ela continua no ciclo de emagreço num déficit absurdo, num déficit calórico absurdo, daqui a pouco eu aumento, engordo, daqui a pouco eu diminuo e vou ficar sempre nessa, né? É exatamente isso, mas eu compartilho do teu ranço com a expressão educação alimentar, reeducação alimentar, porque as pessoas se referem à reeducação alimentar como comer de tudo um pouquinho, né? E a gente sabe que, cara, no mundo prático isso não existe. Isso existe para pessoas magras que não enfrentam problema real com o ganho de peso, né? Existem várias pessoas que comem de tudo e não engordam. Elas têm um metabolismo diferente daquelas pessoas que, por motivos genéticos, são predispostas a ganhar peso. Só que tu dizer para uma pessoa que ela pode comer de tudo, soa menosprezar os sintomas dela, entende? Porque certas pessoas têm que se cuidar mais que as outras, têm que ser mais rigorosas que as outras. Então eu gosto de pensar na reeducação alimentar como uma maneira de eu aprender a me alimentar para mim, para as minhas predisposições, tu entende, Miranda? Então, o que é uma reeducação alimentar? Bom, se eu me dei conta que eu tenho resistência insulínica, né? Se eu me dei conta que a estratégia low carb é uma opção viável para que eu perca peso e me mantenha no meu peso mínimo. Reeducação alimentar é eu aprender a comer low carb. Porque se a pessoa for fazer low carb e ela for comer só carne salada, carne grelhada e salada verde, ela também não vai ser sustentável no longo prazo, porque o repertório alimentar vai ser muito pequeno, né? E ninguém consegue ficar num repertório alimentar tão pequeno. Então, reeducação alimentar, no meu ponto de vista, é eu criar novas rotinas. Então, eu conhecer novos pratos com os quais eu tenho familiaridade, né? Todo mundo sabe fazer uma torrada. Bom, a gente tem que aprender a fazer uma coisa que substitua a torrada, né? Todo mundo sabe fazer arroz. Bom, então eu tenho que fazer alguma coisa que substitua o arroz. Então, a reeducação alimentar é eu entender quais são as minhas predisposições, entender por que que eu estou sob risco de desenvolver determinada condição e me adequar a isso. O mundo não é justo e a gente tem que agir com o mundo como ele é. Então, se eu tenho essa predisposição a ganhar peso, bom, eu vou aprender a me exercitar para tentar diminuir isso. Eu vou aprender a cozinhar para mim fazer comidas gostosas que tornem isso sustentável no longo prazo. Eu vou aprender a frequentar o médico com mais frequência para eu fazer os exames que possam me mostrar que alguma coisa está indo errado. Reeducação é a gente entender quais são as nossas individualidades e nos adequar a elas. E o protagonismo é nosso, né, cara? Os maiores interessados na nossa saúde, obrigatoriamente, temos que ser nós mesmos. Porque os profissionais de saúde, eles são apenas um auxílio que a gente vai ter, um norte que vamos dar. Mas a gente tem que aprender a se virar. Com certeza. Você tocou num ponto bem importante que, obviamente, né, eu vou aproveitar esse gancho porque ele tem tudo a ver comigo, né? Aprenda a cozinhar. Isso eu acho que é fundamental num processo de transição para uma vida mais saudável, porque até na questão das substituições, ali como você falou, queria uma torrada, agora eu vou, né? Eu quero alguma coisa, substitua. Arroz, eu quero alguma coisa, substitua. Eu tenho que, obviamente, ter em mente que nem tudo vai ser igual,
né? Nem tudo, para nem tudo há uma substituição, e isso é fato, não adianta, porque a gente tem os mesmos ingredientes, né? Uhum. Falar que um pão low carb vai ser igual, não, ele não vai ser igual, mas graças a Deus, eu estou chegando em resultados assim surreais, surreais que estão assim, ponto muito legal, né? De evidência. Mas, tipo, a gente não vai chegar num pão francês, por exemplo, né? Pão de fatia a gente já consegue. Pão francês é estranho, é difícil, né? Chegar com as farinhas, com as coisas que a gente tem. Mas entender que vai ser diferente é fundamental também. E que você, de fato, só vai conseguir mudar quando você desapegar daquilo que você gostava antes. Eu fazia uma brincadeira ridícula, por sinal, reconheço, até com alunos meus lá no passado, que eu dava aula presencial, e eu falava, se eu tiver um dia que parar de comer glúten ou descobrir que eu tenho intolerância à lactose, quero morrer, tá louco, não vivo sem isso. Ou seja, não prefiro morrer, vivo muito bem sem glúten, melhor do que antes, né? E lactose, é óbvio, a gente vive com pouca lactose, mas né, dos derivados do leite. Mas, enfim, se precisasse cortar, também não precisaria, porque é uma questão de adaptação, né? Sem dúvida, cara. Os pacientes normalmente. O ser humano é, por natureza, resistente a mudanças, né, Miranda? Então a gente sempre sofre muito quando a gente percebe que a gente vai ter que modificar uma rotina. Só que a nossa alimentação convencional, ela é tão tóxica, cara, que a gente vai se envenenando aos poucos e nem percebe. E aí vem o paciente no consultório acostumado com aquela alimentação de recompensa rápida, aquela alimentação de prazer, e inicialmente ele realmente não se vê abrindo mão daquilo, né? Porque o alimento é uma fonte de prazer rápido para ele não enxerga que aquilo está fazendo mal para ele não está motivado a mudar. Mas aí por A mais B tu explica, olha, né, tu está ganhando peso, teu risco cardiovascular está aumentando, vamos tentar modificar isso. Tu encontra uma maneira de convencê-lo a fazer a mudança. E se o paciente se compromete com o processo, cara, ao longo de um mês ele volta maravilhado com o mundo que ele descobriu. Cara, meu peso está baixando, eu nunca me senti com tanta energia, eu estou dormindo melhor, eu tenho mais tesão. Ele lista 10 coisas que melhoraram na vida dele, fácil, né? E aí esse é o momento de tu dizer, tu vê, cara, tu pode ter tudo isso que tu conquistou nesse período comendo bem, comendo bem. Basta tu te dedicar a aprender uma forma nova de comer, porque os ingredientes mais maravilhosos da natureza, as gorduras naturais, a proteína animal, eles vão estar ali em abundância e tu não vai precisar quantificar isso, É. porque isso se comunica de forma um pouquinho diferente com os teus hormônios de saciedade. E aí, cara, todas as pessoas que conseguem atravessar essa fase de transição, elas chegam depois e dizem, cara, ficou muito fácil. Hoje eu atendi 8 pacientes. Desses 8 pacientes, uns 4 me disseram, bata tranquilo, não sinto mais vontade, entende? Eventualmente abro uma exceção, abro, mas cara, quando eu abro a exceção eu acabo me arrependendo porque foi menos prazeroso do que eu lembrava. Aham. Então, tudo tá na gente vencer aquele comodismo, aquela resistência que a gente tem de abrir mão das nossas rotinas. Sim. Isso é uma coisa instintiva nossa. Precisa desse esforço inicial, mas eu nunca encontrei uma pessoa que dissesse, bah, não valeu a pena, tô arrependido. Como tu mesmo exemplificou a tua história, e a minha história não é diferente. Eu não quero abrir mão dos prazeres da vida, porém, né, de primeira mão é isso que a gente vê. Só que os prazeres vão muito além do que um prato cheio de açúcar, né? Exato. Então, eu acho que eu, no caso, né, quando eu conheci a low carb, né, que eu estava com esteatose hepática, pré-diabético, enfim, estava com várias coisas e, cara, não me arrependo em momento algum ter deixado de comer várias coisas. Até porque muitas das coisas que a gente acaba comendo por aí é só por impulso e só pelo açúcar, né? Porque a maioria por exemplo, a maioria, e o pessoal vai se identificar muito comigo agora. Mas eu antes era assim, em qualquer aniversário de criança, por exemplo,
eu me entupia de docinho, de coisa e tal. Mas a maioria dos aniversários de criança, o docinho é uma porcaria, é horrível. O bolo é ruim pra caramba. O bolo, sabe? É tudo brigadeiro de balde pronto. O bolo é uma massa horrível, ruim pra caramba, só é doce mesmo, só para continuar dando energia na criançada para escorrer o dia inteiro, né? Então é basicamente só isso, não tem sabor algum. E a gente, quantas vezes a gente acaba caindo nessa só pelo açúcar, comer pelo açúcar, pelo açúcar, pelo açúcar. Então, se for para abrir uma exceção, né? Vamos abrir uma exceção que vale a pena e não comer só por comer, né? Tu sabe que essa tua constatação, ela diz muito sobre as gerações atuais. A gente busca a gratificação imediata, né, Miranda? Então, a gente passa o tempo todo buscando gratificação imediata no celular, por exemplo. A gente busca a gratificação imediata no doce, no açúcar, numa bebida adoçada. A gente busca gratificação imediata, às vezes, no cigarro, na droga, porque isso gera um prazer momentâneo que muitas vezes a gente sabe que vai morder a nossa bunda no longo prazo, mas a gente não tem a força de vontade de lutar contra esse impulso. E aí, quando a gente fica viciado em gratificações imediatas, a gente acaba perdendo a capacidade de apreciar a complexidade dos prazeres que são mais lentos, tu entende? Então, é como tu estava falando, assim, a gente busca aquele prazer do açúcar, do açúcar, do açúcar, a ponto da gente perder o paladar de entender um prato mais complexo, uma taça de vinho, né? Os sabores eles têm uma complexidade gigantesca, mas a gente fica viciado naquele único componente que causa um estalo no cérebro e um barato imediato. E à medida que a gente se afasta disso, o paladar se modifica. Então, eu sempre conto essa história. Eu era apaixonado pelo Kit Kat, era o meu chocolate favorito, né? E aí, quando eu comecei a fazer low carb, eu fiquei 2 anos sem comer doce. Eu realmente fui, assim, extremamente correto nos primeiros 2 anos, assim. E aí, um dia, no aniversário da minha sobrinha, tinha um bolo de Kit Kat, uma torta de Kit Kat. Eu, cara, é hoje que eu vou abrir minha primeira exceção, né? Servi um pedaço daquela torta de Kit Kat. Cara, eu não comi um terço daquilo, porque era intragável, era um doce muito forte, era enjoativo, me deu náusea, assim, ó. Então, por quê, cara? Porque à medida que eu fiquei longe desse paladar infantilizado que a gente tem hoje, eu fui entendendo mais a complexidade dos alimentos e percebendo mais os ingredientes dos alimentos. Então, eu percebo que eu me tornei melhor, por exemplo, tomando vinho, eu entendo melhor os sabores dentro do vinho. Quando eu como um prato, eu consigo entender os temperos que tem dentro, porque as comidas comerciais ultraprocessadas, elas querem atropelar isso. Elas vão ter uma coisa que te causa um prazerzaço, assim. Quando a gente tira isso da nossa rotina, a gente começa a contemplar os outros prazeres que existem, né, em apreciar uma boa comida, uma boa bebida. E isso aí é mais um benefício que um estilo alimentar baseado em comida de verdade pode propiciar para a gente. Sim. É tipo um vício, né? Chega um ponto, por exemplo, se for alcoólatra, chega um ponto que você está tomando a bebida que for só pelo álcool, né? E é igual com açúcar, chega um momento que a gente está consumindo. Só que quando a gente consome em excesso, ele nem é bom. Porque quando a gente está direto num ciclo, né, de comer um doce todo dia e tudo mais, ele nem é tão bom do que quando a gente come raramente um doce, né? Ele se torna bom hoje eu também sinto muito isso, se torna muito doce, mas né, um doce mais tranquilo, assim, ele é muito mais prazeroso do que um doce quando eu comia uma barra todo dia, né? Sem dúvida, concordo contigo plenamente. E assim, ó, é, você lá no início falou, né, que a low carb seria uma das estratégias mais, né, a mais sustentável, né, a longo prazo. Então, eu acho que a gente poderia aqui elencar algumas coisas que a tornam a primeira. Eu começo dizendo uma coisa, que a low carb ela é prazerosa, então ela é uma dieta que a gente não precisa cortar a gordura naturalmente presente nos alimentos. E a gordura
é um dos fatores que mais traz sabor na alimentação. Eu não estou falando aqui em abusar ou em suplementar gordura, né? Não é isso, não é encharcar na manteiga. Gordura naturalmente presente, né? Então, não precisar tirar a pele do frango ou a gordurinha da carne é um negócio que, para mim, já colocou a low carb lá na frente. Eu acho que isso que tu falou é muito verdadeiro, mas eu acho que a grande questão da low carb é que ela não precisa de quantificação, Miranda, tá? Só Também. para que os teus seguidores tenham ideia, assim, houve um trabalho científico feito, acho que 2016 ou 2017, e eles fizeram uma baita sacanagem com a low carb, tá? Porque eles pegaram 3 dietas. Eles pegaram uma dieta low fat, baixa em gordura. Eles pegaram a dieta mediterrânea, que é a queridinha dos profissionais de saúde, assim, meu Deus, a dieta do Mediterrâneo, como se todo mundo tivesse nascido no Mediterrâneo. E eles pegaram a low carb. Mas aí olha a sacanagem. Na dieta low fat e na dieta do Mediterrâneo, eles limitaram as calorias. E na dieta low carb, eles deixaram a galera comer à vontade. Meu, sacanagem total, né? Bom, qual foi o resultado do estudo? Na low carb, a galera comeu menos calorias e emagreceu mais. Então, o que que isso mostra, tá? Isso mostra que low carb emagrece sem fazer déficit calórico? Pelo contrário. Low carb, como qualquer outra estratégia alimentar, emagrece fazendo déficit calórico. Só que esse déficit calórico, ele acontece de forma espontânea, sem que a gente sinta fome. Então, quando a gente reduz, realmente reduz a nossa ingestão de carboidratos, a gente evita alimentos de alto impacto glicêmico, como grãos e farináceos, como açúcares, como amido, como batata, como aipim, enfim, a gente deixa de lado esses alimentos, a gente diminui muito o quanto dos alimentos que a gente ingere vai ser convertido em glicose. E com isso a gente diminui muito o quanto a gente estimula o nosso corpo a produzir um hormônio chamado insulina. E quando os níveis de insulina estão baixos, o nosso corpo ele tem a percepção de escassez de alimento. A insulina é tipo um detector de nutrientes. E aí o corpo começa a liberar a nossa gordura para ser metabolizada e utilizada. Então, o nosso metabolismo vai lá e busca no armazém onde ele estocou a energia, aquela energia estocada e começa a usar ela. E essa energia vai sendo liberada na nossa circulação e o nosso corpo pensa, opa, tem energia entrando aqui na circulação. Então, eu não preciso gerar fome nesse cidadão agora, porque a gente está bem de energia aqui. Então, à medida que a gente começa a emagrecer e mobilizar a nossa gordura, a fome se vai. A fome se vai. E a gente espontaneamente reduz o número de calorias que a gente ingere. E aí a gente começa a emagrecer. E aí, à medida que a gente vai chegando no nosso peso de equilíbrio, a fome vai subindo, mas é muito difícil que a gente consiga abusar da gordura e da proteína, porque a nossa saciedade é muito conectada com a gordura e com a proteína. E aí que eu ia chegar juntando o que eu falei antes com o que você falou agora. Com certeza. A questão, eu vejo muito a proteína e a gordura como aquilo que, de fato, o nosso corpo está preparado para processar. O nosso combustível real. E se é o combustível real, o nosso corpo ele sabe a hora, ele não precisa colocar a mais no tanque. A hora que dá o automático ali, você já para de abastecer. Só que com proteínas e gorduras, a gente sente essa saciedade antes, né? Então, por isso, muitas vezes tem até que controlar para não emagrecer demais. Eu lá no início foi mais ou menos isso. Eu tive que cuidar, porque cheguei a 80 quilos e estava muito magro já. E aí depois é que eu comecei a treinar e tudo mais. Mas é muito comum isso acontecer. E o melhor exemplo para a gente mostrar para as pessoas que isso acontece, cara, é tu pensar quando tu vai num rodízio num churrasco, numa churrascaria com rodízio, Uhum. né? E aí tu começa a comer, vem picanha, vem entrecô, vem costela.
E daqui um pouco, cara, aquilo começa a encher e tu não consegue mais comer. Pode vir a picanha mais bonita que tu olha para ela e tu já sente uma certa repulsa. Por quê? Porque o nosso corpo tem hormônios que nos saciam para proteína e gordura. E carne é proteína e gordura. Então, quando a gente ingere gordura, tem lá um hormônio chamado colicistoquinina, que uma das funções dele é avisar o cérebro, ó, deu de gordura, né? O Miranda já comeu gordura que chega. Para proteína tem um hormônio também, chamado aminopeptídeo YY. Ele avisa o cérebro, ó, deu de proteína, já comemos proteína que chega. Não existe esse hormônio para o carboidrato. Então, o que, que acontece quando a gente não consegue comer mais nada ali no rodízio? A gente diz, não, tá legal, vira a coisinha, fica o vermelhinho ali para não passar mais o espeto corrido, e a gente levanta e vai no buffet de sobremesas pegar um pudim. Por quê? Justamente porque a saciedade não se comunica com o carboidrato. Então é muito difícil a gente abusar da proteína e da gordura. E é muito fácil a gente abusar do carboidrato. Por isso que quando a gente respeita o carboidrato e ingere a mínima quantidade possível, os nossos sistemas de saciedade tendem a equilibrar a equação e fazer a coisa funcionar de forma espontânea. Espontânea. É isso. Quando você vê por aí que o pessoal diz que exagera no churrasco, você pode ter certeza que esse povo tá tomando cerveja, tá comendo pão de alho, tá se entupindo de farofa e de arroz. Que arroz para mim no churrasco, meus amigos, vamos conversar sobre isso que tá errado, que arroz não combina com churrasco. Vamos combinar que arroz seco não combina. Então, o povo se entope de carboidrato e coloca a culpa na carne. Diz que come carne e fica estufado. Não, amigo, você não come carne e fica estufado. Você toma um monte de cerveja e come pão de alho. E quer ver um grande pepino disso tudo, Michel? Cara, o arroz é um grão, né? E os grãos, eles são ricos em uma substância chamada ácido fítico. O ácido fítico, ele se liga a B12, ao ferro e impede a absorção deles. Então as pessoas estão lá comendo o ingrediente mais nobre que existe, concentrado em ferro, concentrado em vitamina B12, e eles enchem o bucho de arroz junto. E aí esse arroz vai dificultar a absorção dos nutrientes presentes na carne. Aí eles vão estar lá depois com anemia, com deficiência de B12, e vão pensar, bah, mas eu como carne, o que será que está acontecendo? Né? Essa mistura é realmente absurda. E eu lá em casa tenho o hábito de fazer para as crianças, inclusive, que eu chamo de churrasco minimalista. Quando asso carne, é só carne. Né? E aí, nos outros momentos, eles sim comem pratos mais elaborados, mas quando eu faço o churrasco, é carninha picada e deu, não precisa de acompanhamento. Não, acho legal. Eu gosto, eu normalmente, assim, no dia a dia também com a minha esposa, e com a minha esposa, e daqui a pouco com o nosso pequeno também, né? Daqui a pouco também vai ser o churrasco minimalista. Que maravilha. Mas eu geralmente, quando vem mais visita, que eu faço outras coisas, mas tudo na brasa também. Sempre há uns vegetais na brasa, algumas coisas assim. Mas nunca empurrar carboidrato e coisa arada pro povo, não. Eu não acho nem que combina como chefe de cozinha. Para mim, cara, colocar arroz no meio do churrasco ali não faz o mínimo sentido. Só Sem para dúvida. Sem dúvida. Não, concordo contigo plenamente. Gosto muito dessa tua cópia aí, cara, de como se emagrecer comendo comida de verdade e sentindo prazer. Porque isso é uma coisa que as pessoas entendem muito errado a respeito da low carb, né, Miranda? As pessoas pensam, ah, eu vou fazer low carb e eu vou eliminar o prazer da minha alimentação. Tanto que as pessoas costumam dizer essa dieta é muito restritiva, né? E aí contar calorias não é restritivo para elas. E, essa reflexão que tu faz, ela mostra exatamente que é o contrário. As pessoas pensam que vão sofrer com restrição, mas na verdade elas vão se libertar das restrições. Porque passa a ser uma coisa muito pontual na qual tu tem que prestar atenção. E se tu tem força de vontade de buscar compreender como uma cozinha low carb funciona, porque, cara, é muito distinto da alimentação padrão que a gente vê por aí. Mas se tu aprende como uma cozinha low carb funciona, se tu cria opções de pratos low carb,
fica muito prazeroso de fazer, muito prazeroso mesmo. Lá no início, quando eu comecei a atender aqui na cidade que eu moro, os meus pacientes tinham muita dificuldade porque eles não conseguiam ter diversidade na alimentação. Eles faziam low carb comendo bife e salada todos os dias. E aí eu instiguei uns restaurantes, né, a começarem a produzir pratos low carb. E aí, numa dessas provocações que eu fiz, um cara chamado Marcelo topou o desafio e ele começou a fazer low carb e ele se sentiu melhor, emagreceu e tal. E aí ele foi lá e fez o teu curso. Universidade de Gastronomia, uma coisa assim, tinha um nome assim. A escola de gastronomia low carb. Escola de Gastronomia Low Carb. Ele fez esse curso contigo. E ele começou a fazer, a disponibilizar no cardápio dele pratos low carb e a fazer marmitas low carb também para comercializar. E o negócio dele, que era de hambúrguer, pivotou completamente para uma referência em alimentação low carb aqui. E agora até tem outros lugares fazendo também. Então, isso foi muito bom para mim, porque os meus pacientes passaram a ter opção. Hoje tem 3 sushis aqui na cidade que tem a opção low carb no menu deles, entende? Tem 4 ou 5 restaurantes que fazem pratos low carb. Então, cara, isso é uma coisa maravilhosa. Só que, claro, né, por motivos econômicos, a gente não consegue pedir comida todos os dias. Mas só com o exemplo do quanto a gente ter um repertório alimentar melhora a aderência dos pacientes, eu acho que é o suficiente para eu fazer um merchan aqui pro Miranda, que se vocês aprenderem a normalizar a gastronomia low carb dentro da casa de vocês, não vai ser sofrimento, entende? Porque daí vocês vão aprender a fazer tanto coisas elaboradas quanto coisas rápidas, e aí vocês vão ter estratégias para todas as vontades que vocês têm. E aí, se vocês conseguem construir essa rotina, isso no longo prazo produz um efeito muito melhor. Porque se a gente cria uma nova rotina e ela é constante, a chance do peso retornar depois é muito pequena mesmo. Sabe, Miranda, que pouco tempo atrás eu fiz uma apresentação sobre resistência insulínica, que a gente está começando a perceber na medicina que resistência insulínica é talvez a doença mais prevalente no mundo, tá? Tem um levantamento populacional feito nos Estados Unidos entre 2009 e 2016, que estimou a prevalência de resistência insulínica em 80% da população americana. E o tratamento da resistência insulínica, não tem nenhuma medicação que haja precocemente na resistência insulínica. O tratamento da resistência insulínica é diminuir a provocação à insulina, que é basicamente adotar uma alimentação low carb, né? Então, essa é a maneira que a gente tem, até o momento, para tratar essa condição. E aí, quando me pediram para falar sobre resistência insulínica, eu obviamente tinha que falar sobre carboidrato e eu fui fazer uma pesquisa sobre a alimentação natural humana, né? E eu encontrei um artigo publicado em 2004 que trouxe uma perspectiva da distribuição dos macronutrientes, ou seja, distribuição da gordura, carboidrato e proteína na nossa alimentação, desde a origem da nossa espécie até os dias de hoje. E aí a gente pega aí um intervalo de em torno de 300 mil anos, né? Que é o período que o Homo sapiens sapiens está na superfície terrestre. Então, nós somos o mesmo bicho, o mesmo animal que vivia na superfície da Terra há 300 mil anos. E ao longo da nossa história, o nosso consumo médio de carboidrato, ele era cerca de 18% das calorias diárias. Só para que as pessoas que não têm muita familiaridade com os termos tenham ideia, isso nos dias de hoje é uma dieta muito restrita em carboidrato, muito, né? Então, na verdade, há 300 mil anos atrás a gente se alimentava assim. E a gente seguiu se alimentando assim até 10, 12 mil anos atrás, quando a gente inventou a agricultura, né? E aí a gente foi subindo e chegou até 65% das calorias. Então é óbvio que isso nos adoeceu, né? Porque se tu modifica a octanagem do combustível de um carro nessa proporção, o carro não sai do posto, né? Ele fica ali parado, ele estraga. Então, a gente estragou a nossa máquina com o combustível que a gente abastece.
E eu até brinco nessa apresentação que a gente, eu e tu, não somos low carb, nós somos a favor do normal carb, né? Porque o normal carb da nossa espécie é pouco carboidrato. A gente que passou a produzir ele, então a gente passou a consumir muito. Então eu fico muito feliz quando eu vejo uma iniciativa que nem a tua, porque, cara, isso amplifica a nossa capacidade de ajudar as pessoas, né? Então tu pega e tu cria uma escola de gastronomia, onde tu está ensinando as pessoas a comerem comida de verdade e numa estratégia que é mais compatível com a alimentação natural da nossa espécie. Cara, isso tem um potencial de fazer bem para uma enormidade de pessoas, entende? Esse é o motivo pelo qual eu estou aqui na rede social também. Eu poderia estar no consultório tranquilo com os meus pacientes, muito menos trabalho, entende? Mas não, eu tô aqui botando a cara a tapa, tomando ódio de hater, assim como com certeza acontece contigo também, porque, cara, eu entendo que existe um propósito maior. Então, eu fico muito feliz que tu esteja fazendo isso, muito feliz que tu esteja com uma escola de gastronomia onde tu ensina as pessoas a se alimentarem como elas deveriam se alimentar e com prazer. Porque isso eu acho que é capaz de transformar a saúde das próximas gerações. Tomara que a tua atitude estimule outras pessoas a fazerem coisas parecidas nos seus segmentos, para a gente criar uma epidemia de saúde, que faz tempo que a sociedade não vê uma dessas. Que legal, né? Eu fico muito feliz e em breve eu tenho certeza aí que já vou estar formando aí abençoados capazes de ministrar aulas também. Com certeza é o que eu mais quero aí a gente ampliar essa epidemia de saúde e bem-estar. Isso é o que eu mais espero, né? A indústria não gosta, a Fátima está falando, mas a gente não está nem aí para a indústria. A gente é contra ela, a gente só gosta de alguns industrializados, né? Por exemplo, coco ralado seco a gente gosta, algumas coisas de açúcar. Fora isso, quase nada também, né? Algumas coisinhas. O resto também não vai fazer muita diferença, até porque a gente não ganha apoio e patrocínio deles. Então, para nós, né? Eles querem que a gente se exploda e a gente quer o mesmo deles. Então, é mais ou menos isso. Ó, eu queria, eu queria falar com você sobre o seguinte. O que que você acha, assim, na questão do emagrecimento, quando as pessoas vão começar a buscar informação? É, qual que seria uma armadilha que a maioria das pessoas caem na hora de buscar informação sobre emagrecimento, sobre, né, sobre saúde? O que que você considera aí como uma armadilha? Eu acho que a principal armadilha é que tem muita gente que vem falar nas redes exatamente o que as pessoas querem ouvir. Tu entende, Miranda? Então, tem muitos perfis aí de profissionais de saúde que eles vão lá defender a ideia de que equilíbrio é tudo, de que tu pode comer de tudo, né? Contanto que com equilíbrio. Então, aquelas frases que a gente gosta de ouvir porque elas não nos tiram da zona de conforto, mas elas também não provocam nenhuma mudança. E eu entendo que uma doença é um desequilíbrio e não se trata de desequilíbrio com dieta equilibrada, tu entende? A gente precisa de intervenções nutricionais que funcionem. Então, a principal ameaça que existe é essa. São pessoas que tentam suavizar coisas que são graves, amaciar coisas que são duras, né? E a gente precisa encarar as coisas como elas são para que a gente consiga observar alguma mudança. Então, muitos pacientes são desmotivados de uma estratégia como a low carb, porque eles vão olhar vídeos na internet e tem pessoas dizendo que eles podem emagrecer comendo brigadeiro e é verdade, mas vai ser muito difícil, entende? Então, eu acho que as pessoas precisam primeiro se enxergar como elas estão, no desequilíbrio que elas estão, na tendência que elas têm, e entender que o resultado que elas vão obter vai ser proporcional ao esforço que elas empregarem. Então, se a gente está numa situação de muito desequilíbrio, se a gente tem uma predisposição muito forte, a gente precisa mudar o comportamento de forma drástica e aí não vai ser com dieta equilibrada e comendo sorvete que a gente vai conseguir fazer isso. Então,
principal problema da internet é o excesso de informação com falta de filtro. Boa. E assim, pessoa, desculpa só, mas eu queria aproveitar só um gancho. Teve uma pessoa que colocou assim, ó, eu não consigo ficar sem o meu pão. E aí que eu acho que casou muito bem com o que você falou, né? Muito tranquilidade na forma de abordar esse tipo de coisa. Assim, desculpa a pessoa, pode ela não gostar, né, do que eu vou falar, mas assim, você já é adulta, você consegue sim ficar sem o pão facilmente e você tem outras opções de pão, né? Vamos entender assim que não existe isso, não consigo viver sem pão. As pessoas, elas não entendem que ficar consumindo pão pode acarretar muito mais na saúde delas lá na frente, né? Então, e ainda mais se você está aqui buscando conhecimento hoje, provavelmente você está acima do peso, ou você tem alguma resistência à insulina, você tem alguma outra coisa que te fez estar aqui hoje. Então, né? Então, bora lá. Eu vou complementar o que tu disse com uma frase bem óbvia, né? Não existe dependência química ao pão. Não existe. Então, tu consegue ficar sem o pão. Ou tu é muito preguiçosa para fazer algo que substitua ele, ou tu depende muito do pequeno prazer dele, tu gosta muito do pão e tu não quer tirar ele da tua vida. Bom, se é a primeira opção, se tu tem preguiça de fazer algo que substitua, cria vergonha na cara e vai atrás de resolver isso. Se é porque tu gosta muito do pão, eu tenho uma novidade para te falar. Depois dos 18 anos a gente se torna adulto. E adulto faz o que tem que ser feito. Criança faz o que gosta. Adulto faz o que tem que ser feito. E se tu tá com esse relacionamento com o pão, esse relacionamento tão perigoso com o pão, é porque ele realmente precisa sair da tua vida. Entende? Muitas pessoas não precisam parar de beber álcool, mas se uma pessoa diz, bah, eu preciso beber todos os dias, definitivamente o álcool precisa sair da vida dessa pessoa. Então, reflete sobre isso e lembra que tu é muito mais capaz do que tu imagina. Então, aproveita as oportunidades de mudar agora, porque hoje pode ser bem difícil, mas amanhã vai ser mais. Uhum, com certeza. Eu costumo dizer que a gente dá duas opções de mudança, né? A mudança antecipada, que é a mais difícil, e tem a mudança na merda, né? Que essa é a mais difícil de mudar, né? A mudança antecipada. Mas só que depois ela vai acarretar em muito mais problemas e muitas vezes problemas até irreversíveis. Eu, eu, eu mudei na merda, né? Eu mudei quando eu já estava teatose hepática, enfim. E eu tive várias oportunidades, mas eu não mudei. Só que hoje eu estou aqui para fazer vocês mudarem antecipadamente. Falar, ó, vem cá que dá para mudar antes. Vamos mudar alguns gatilhos, vamos mudar a alimentação, vamos mudar os alimentos. Deixa eu te dar algumas opções saudáveis e gostosas. Então, essa é a ideia, né? Sem dúvida. E eu acho que isso existe muito. Claro que a gente tem coisas que a gente oferece além da barreira do pagamento, né, Miranda? Certamente existem coisas que são exclusivas para as pessoas que compram os teus produtos, certamente existem coisas que eu só entrego para as pessoas que marcam uma consulta comigo, sentam na minha frente e me contam a sua história, né? Mas existe muita informação e muita coisa que a gente pode fazer no meu feed, no feed do Miranda, né? E uma pessoa dedicada, ela já é capaz de promover uma grande transformação na sua vida, simplesmente buscando esses conteúdos que estão à disposição dela. Então, uma decisão que modifica completamente a nossa saúde é quando a gente decide que a nossa saúde é nossa responsabilidade.
Porque muitas pessoas gostam de terceirizar a sua saúde. Eu vou no médico tal, eu vou no fisioterapeuta tal, eu tenho um personal. Então, essas pessoas cuidam da minha saúde para mim. Eu não preciso cuidar. Isso não funciona. Então, funciona construir saúde quando a gente decide, não, a minha saúde é minha responsabilidade. Eu vou buscar tudo que eu precisar buscar para me consolidar ela. E aí eu vou aprender a comer, eu vou aprender a cozinhar, vou aprender a fazer atividade física, vou aprender a me avaliar nessa atividade física, vou tentar melhorar meu sono e assim por diante. As pessoas que decidem que vão se responsabilizar pela própria saúde, elas acabam ficando saudáveis, por mais que elas estejam distantes disso agora e leve tempo. As pessoas que tentam terceirizar seus problemas, não, elas não conseguem. A Stephen colocou ali, ó, vamos voltar até o papo de ser adulto, né? Vamos lá. Como saudável, mas não consigo tirar o caldo de galinha da carne. Sei que é veneno, mas como é difícil. Primeiro, como saudável com caldo de galinha não pode entrar na mesma frase. Não tem como. Se você, ou você come saudável ou você usa caldo de galinha. Tá? E agora saiu o Michel, que trabalha com saúde. Entrou o Michel, o chefe Michel. Caldo de galinha é uma porcaria. Ele deixa toda a sua comida com o mesmo gosto. É uma porcaria. Tem gosto de glutamato monossódico com coisa química. É horrível. Você precisa aprender a cozinhar. Cozinheiro que usa caldo pronto não é cozinheiro, tá? Você reproduz receitas só. E você não coloca a sua assinatura no prato. Você coloca a assinatura da Knorr, tá? Então, assim, não adianta. Aprenda, entenda a função dos temperos, dos sabores na sua alimentação. Comece a entender um pouco mais sobre acidez, amargor, a doçura, picância e tudo mais, e você vai entender que a combinação de tudo isso traz um prato equilibrado, né? Comece a entender também a questão das texturas nos pratos, né? A diferença entre textura, né? Crocância, o calor, tudo isso faz muita diferença na questão do prato final. Então, vamos parar de usar caldo de galinha, vamos deixar ser preguiçoso aí e vamos fazer o próprio caldo também, porque dá para você fazer o próprio caldo, principalmente aí o caldo de galinha. Dá para você usar pé de galinha, que hoje em dia minha esposa, por exemplo, ela toma todo dia pé de galinha, caldo de pé de galinha, né? Principalmente agora nessa fase que ela está grávida, então caldo de pé de galinha é todo dia, ou caldo de ossos, enfim, mas dá para fazer um caldo muito temperado, muito perfumado. Você precisa aprender a cozinhar direitinho, viu? Não entenda como uma briga. Ou entenda então. Às vezes é melhor entender como uma briga aí, viu? Mas uma briga carinhosa, que quer ver a mudança de vocês aí, viu? Tu vê, Miranda, que todos os relatos que a gente tem aqui de dificuldades, eles refletem aquela questão que a gente falou sobre o comodismo, né? Ninguém acha que colocar um caldo de galinha vai deixar a comida mais gostosa, mas a gente tem preguiça de demorar um pouco mais para cozinhar, preparar um tempero, né? Pesquisar uma maneira de temperar. Ninguém acha que o sabor do pão seja insubstituível, mas a gente tem preguiça de aprender a fazer um pão com farinhas que não prejudicam a nossa saúde. Então, é sempre o comodismo, é sempre o esforço mínimo com o máximo de prazer. Então, eu quero uma coisa rápida e prazerosa. Rápida e prazerosa. Antigamente, como é que era, né? Antigamente, os nossos avós iam para a cozinha cedo e ficavam lá cozinhando, fazendo aquilo tudo e tal. E hoje em dia, a maioria das pessoas quer entrar na cozinha 15 para meio-dia e meio-dia está comendo. E aí o resultado é esse que a gente está vendo, deu errado. Alguma coisa ali no meio deu errado. E o que, que a gente pode ver que deu errado? O excesso de coisas hiperpalatáveis para, né, e praticidade, o excesso de praticidade, tudo é muito praticidade. Imagina, não tem mais vida, não tem mais gosto direito, o gosto da comida natural. Você nem sabe muitas vezes que gosto tem uma salsinha.
você sabe o gosto que tem um caldo quinó. É bem isso, né? Ainda complementou uma coisa ali, ó, não estou procurando regime para emagrecer, mas sim pela saúde. É isso, é isso. Só por uma questão de saúde, você já consegue, né? Tá disparado. Não é questão de estética, só de emagrecimento, é questão de saúde. O estético vem na carona do saudável, né? Sim. Um corpo saudável, normalmente, ele é esteticamente agradável. Nós não precisamos ficar todos parecidos, né? Mas no momento que a gente começa a buscar saúde, eu faço a minha alimentação pela minha saúde, a quantidade de gordura começa a diminuir, o músculo começa a aumentar, a gente ganha vitalidade, brilho nos olhos, vontade de fazer as coisas, autoestima, segurança, e a gente fica mais bonito. Pelo menos a gente se sente mais bonito, né? Então isso é uma coisa que vai acontecer ao natural se a gente focar na saúde. Pelo contrário, se a gente se obcecar com o estético, a gente vai começar a acumular derrotas. Sim. Né? E aí o processo vai se tornar insustentável. Então, a Noeli falou, matou a charada. O foco tem que ser na saúde. E, lentamente, o estético vai vindo na carona. E teve uma coisa até que aconteceu lá atrás, quando eu mudei a chave na minha cabeça para low carb. Foi a primeira vez que, ao invés de eu me preocupar com emagrecimento, eu me preocupei com saúde. E as coisas começaram a acontecer automaticamente. Eu até tinha esquecido desse detalhe. Eu parei de falar isso e a gente funciona muito por repetição, né? E eu nunca mais tinha falado isso. E, na verdade, eu tinha parado. Eu falei, não, eu vou pela minha saúde agora. Não quero saber de estética. E foi o que mais deu resultado, na verdade. Então tá aí. Valeu, meu querido. Muito obrigado. Certamente aí, tanto conteúdo, essa a sua capacidade, né, também agradeço, né, e elogio a sua capacidade de transmitir conhecimento de forma tão simples, né, e para todo mundo aí. Fico muito feliz. Obrigado mesmo aí de coração, viu? Tamo juntos no mesmo lado da trincheira. Grande abraço. Valeu, um abraço.